Tem mulheres que não pedem nada demais. Só querem ser elas mesmas. Mas mesmo assim, o mundo tenta fazer com que elas se calem, se arrumem, se ajustem, se desculpem. E às vezes elas tentam. Se tornam mais doces, mais pacientes, mais compreensivas, mais silenciosas. E ainda assim, são deixadas. Porque o problema nunca foi o quanto amavam. O problema foi terem tentado caber num lugar que não era para elas. E a dor disso vai se acumulando devagar. Começa como dúvida, depois vira medo, e um dia se transforma em vergonha de si. Jung dizia que a alma da mulher não se molda sem consequências. Toda vez que ela se dobra além do que aguenta, uma parte dela desaparece, mas não morre. Fica ali, esperando que ela volte a lembrar quem é. E é sobre isso esse começo. Sobre o que acontece quando ela para de correr atrás do amor e começa a voltar para si. Quando ela entende que a força dela não está no esforço, mas na escolha de se sustentar, mesmo quando o mundo quer que ela desabe. E tudo isso começa com hábitos, não grandiosos, não performáticos, mas silenciosos, diários, quase invisíveis aos olhos de quem não vê com profundidade. Ela não responde correndo. Ela não sente necessidade de se explicar o tempo inteiro. Não porque não sinta, mas porque já sentiu demais. Já falou tudo, já abriu ferida, já implorou clareza, e não adiantou. Teve dias em que ela respondeu com desespero, só para tentar salvar alguma coisa, e terminou se perdendo. Teve dias em que ela se calou por medo, e terminou se apagando. Então hoje ela respira, não porque seja fria, mas porque está curada, ou pelo menos está no caminho. Ela deixa o silêncio falar um pouco, e dentro desse silêncio escuta o próprio corpo, porque ele avisa. A respiração muda, o coração acelera, os ombros enrijecem, o olhar se retrai. A alma avisa antes da boca falar. Antes ela achava que precisava ser compreendida para ser amada. Hoje entende que só precisa se escutar para não se abandonar de novo. E é impressionante como isso muda tudo, porque o homem errado vai se irritar com o silêncio dela. Vai achar que é frieza, vai se sentir ameaçado pela calma, vai tentar fazer com que ela se explique como antes. Mas ela já não entra mais nesse jogo. O homem certo vai admirar a paz com que ela existe. Ele vai perceber que ela não está ali para vencer discussão. Ela está inteira demais para precisar disso. E só de olhar, ele entende. Tem um mundo dentro dela que não precisa de barulho, só de verdade. Ela não tem o dia perfeito. Não acorda às 5, não medita por 1 hora, não vive num campo de flores. Ela vive no mundo real. Trabalha, cuida da casa. Às vezes, esquece o café no fogo. Às vezes, perde a hora. Às vezes, chora lavando a louça. Mas dentro dessa rotina, às vezes caótica, ela criou pequenos respiros, lugares onde o mundo não entra, espaços onde ela se ouve, momentos que parecem pequenos, mas seguram tudo. Ela acende uma vela sem motivo, coloca um incenso quando sente o ar pesado, faz um café com calma, tira 5 minutos para dançar sozinha, coloca uma música que faz o coração dela lembrar quem é, passa um creme no próprio corpo como se tocasse algo precioso, coloca uma blusa bonita só para ficar em casa, senta no chão e respira fundo, chora sem vergonha, sorri sem plateia. Não é luxo, é presença, porque por muito tempo ela viveu no automático, se cobrava demais, queria dar conta de tudo, vivia esquecida de si, tinha medo de parar e perceber que estava exausta, até que o corpo gritou, a alma parou e ela entendeu. Se não fizesse pausas, a vida passaria por cima. Esses rituais não são bonitos só para fora. Eles são sementes que ela planta dentro dela. Sementes de memória. Porque quando o mundo lá fora começa a cobrar, julgar ou ignorar, ela fecha os olhos e volta para esses pequenos momentos que ninguém vê, mas que sustentam tudo. E mais uma vez, isso muda o campo em volta. O homem que chega perto dela sente. Não sabe explicar, mas sente. Como se tivesse entrado num lugar sagrado. E se não estiver pronto para cuidar disso, ele vai embora.
E ela não se desmorona, porque sabe que só ficou quem entendeu o valor da paz que ela carrega. Ela não fez isso da noite para o dia. Não virou essa mulher por mágica. Ela sangrou para se encontrar. Teve que se perder em relacionamentos, onde era só metade. Teve que viver dias em que mal lembrava do próprio nome. Teve que cansar de ser a legal, a compreensiva, a disponível, para finalmente decidir ser ela. E não é que agora tudo seja perfeito. Ela ainda sente medo, ainda sente saudade de versões dela que se ajoelhavam para ter um pouco de amor. Mas hoje ela olha para trás e entende que cada passo que deu em direção a si mesma valeu a pena. Ela não se tornou inalcançável, se tornou mais verdadeira. E isso assusta quem não sabe o que fazer com alguém que não precisa ser salva. Ela não quer ser adorada. Ela quer ser percebida, vista, respeitada e amada, não pelo que representa, mas pelo que é quando ninguém está olhando. E quando esse tipo de mulher começa a surgir, ou o mundo a rejeita, ou o mundo a reverencia. Mas ela já não depende mais disso. Ela não vive mais para ser amada. Ela vive para amar sem se perder. E é aí que o homem certo começa a se aproximar. Porque ele não chega para ser centro. Ele chega para somar num mundo que ela já sustenta sozinha. Tem uma hora que simplesmente cansa. Cansa tentar agradar, tentar acertar, tentar manter tudo no lugar. Cansa ser aquela que entende, que segura, que espera, que pergunta se está tudo bem mesmo sabendo que não está. E o que dói não é o esforço em si. É perceber que mesmo tentando tanto, o outro parece não enxergar. Ou, se enxerga, não valoriza. Ela começou a perceber o quanto se doía por não ser escolhida, quando na verdade passava a vida inteira tentando ser impossível de recusar. Estava sempre ali, sempre pronta, sempre disposta a ceder mais um pouco, aceitar mais uma desculpa, fingir que aquilo era normal. Mas alguma coisa começou a gritar por dentro. Não foi um grito de revolta, foi um grito de exaustão. Ela se deu conta de que estava sempre esperando a vez dela, sempre sendo empurrada para o fundo da fila, sempre tentando se fazer entender. E percebeu o quanto se colocava em último lugar, o quanto justificava a frieza dos outros com a própria entrega, o quanto se sentia culpada por não ser suficiente, mesmo quando estava dando tudo. Foi aí que ela decidiu fazer diferente. Não foi uma mudança escandalosa. Ela não gritou, não fez postagens, não disse para todo mundo o que estava fazendo. Ela apenas se recolheu, voltou para dentro, de onde nunca deveria ter saído tanto. E ao fazer isso, descobriu algo que muda tudo. Ela parou de se apagar, parou de se diminuir para caber nos espaços dos outros. Parou de silenciar o que sentia só para manter alguém por perto. Parou de aceitar menos do que sabia que merecia. E começou a proteger a própria luz. Antes, ela achava que ser intensa era o problema, que sentia demais, que cobrava demais, que esperava demais. Mas agora ela entende que não é sobre isso. É sobre estar com quem sabe lidar com profundidade. Ela sempre foi inteira, mas passou tempo demais tentando ser metade, achando que isso seria mais aceitável, até que cansou de se fragmentar. Cansou de andar na ponta dos pés dentro da própria vida. Cansou de ter que se explicar sempre que dizia o que sentia. Essa mulher agora sabe. Quando precisa se esconder para ser aceita, aquilo não é amor. É negociação. É adaptação forçada. É sobrevivência emocional. E ela não quer mais sobreviver. Quer viver com leveza, com liberdade, com a tranquilidade de poder ser quem é, sem precisar se traduzir o tempo inteiro. Não é que ela tenha deixado de amar, ela só parou de implorar por migalhas. Parou de insistir em portas que se fecham toda vez que ela tenta entrar com o coração aberto. Parou de procurar confirmação onde só havia carência. E com isso, algo começou a acontecer. Ela começou a voltar, começou a retomar o jeito de andar, o gosto pelas coisas simples,
O riso que vinha fácil antes de tentarem convencê-la de que era demais. O olhar firme, a intuição afiada, a calma que vem quando não se vive em função da próxima validação. Ela não se tornou dura, não ficou cética, não perdeu o afeto. Ela só aprendeu a amar de um lugar mais inteiro. Um lugar onde não precisa se perder para manter o outro por perto. Esse hábito de não se apagar mais para ser aceita é o que afasta os imaturos, porque a presença dela agora incomoda quem ainda busca controle. Incomoda quem prefere relações fáceis de manipular. Incomoda quem só se sente bem ao lado de quem se dobra. Mas, ao mesmo tempo, é esse hábito que começa a atrair outra energia, outra frequência. Pessoas que não têm medo de olhar nos olhos, que não se assustam com profundidade, que não querem alguém que se encolhe, querem alguém que sustenta. E quando um homem consciente cruza o caminho dessa mulher, ele não pensa em fuga, pensa em permanência, porque não vê nela uma ameaça, vê uma possibilidade de crescer, de trocar, de amar com presença. Ele entende que o amor não acontece para domar, acontece para expandir, e sabe que, ao lado dela, vai precisar ser honesto, vai precisar aparecer inteiro, vai precisar deixar as máscaras. E ele não foge disso, porque entende que mulheres como ela não querem promessas, querem clareza, não querem excesso, querem essência. E ela também sabe disso, sabe que a verdade às vezes assusta, mas assusta mais se perder tentando ser o que não é. Ela não quer mais ser lembrada só quando convém, nem chamada só quando é conveniente. Ela quer presença, quer reciprocidade, quer entrega real. E por isso ela parou de apagar a própria luz só para não incomodar. Agora ela incomoda, e isso é bom, porque só incomoda quem ainda não está pronto. E quem não está pronto, não fica. E se não fica, ela não insiste. Ela respeita o tempo do outro, mas respeita mais o próprio. Ela espera, mas não se esgota. Ela acolhe, mas não carrega sozinha. Ela ama, mas não se anula. Essa mulher aprendeu a se honrar, e por isso, agora só aceita relações que a honram também. Ela pode até sentir saudade do que passou, mas não sente mais vontade de voltar, porque o lugar onde se apagava já não tem nada para oferecer. E a mulher que ela é hoje não cabe mais onde precisava ser menos. Tem um momento em que a ausência começa a ter outro sabor. Antes, estar sozinha doía como se fosse castigo. A casa em silêncio, o celular parado, as noites longas, tudo parecia um lembrete de que ela não era escolhida. Mas aos poucos, com o tempo e o cansaço de insistir em conexões rasas, ela começou a perceber outra coisa. Estava sozinha, sim, mas inteira. E isso começou a fazer diferença. A mulher que passou a vida tentando ser presença agradável na vida dos outros, de repente se viu buscando a própria companhia. E não porque desistiu do amor, mas porque entendeu que daquele jeito não valia a pena. Ela já tinha estado acompanhada e mesmo assim se sentia invisível. Já tinha dividido a cama com alguém e ainda assim chorava em silêncio. Já tinha enviado mensagens longas explicando o que sentia e recebido de volta um "você está exagerando". Então ela parou. Parou de insistir. Parou de se convidar. Parou de correr atrás de quem não a procurava. E a solidão, que antes era medo, virou espaço. Espaço para se ouvir, para se recuperar, para se reencontrar. No início, ainda doía. Ela pegava o celular várias vezes por dia, torcendo para ter alguma notificação, mesmo sabendo que não teria. Tentava se distrair, se manter ocupada, se anestesiar, mas nada preenchia, porque não era a distração que ela precisava, era presença. E um dia ela percebeu, estava esperando de fora o que só poderia vir de dentro. Parou de buscar cura nos olhos alheios e começou a voltar para si, de forma tímida, mas verdadeira. Foi caminhando sozinha pela rua e sentindo o vento no rosto, como se fosse um abraço. Foi aprendendo a fazer um almoço só para ela, com cuidado, com carinho. Foi redescobrindo o gosto de dormir em paz, mesmo sem ter ninguém do lado. Foi percebendo que não se tratava de estar sozinha.
Se tratava de não estar mais em pedaços. Ela passou a não se contentar com qualquer presença, porque agora ela mesma preenchia o próprio espaço. E isso começou a mudar tudo. Ela deixou de aceitar convites que pareciam esmola, deixou de responder mensagens que só chegavam quando o outro queria algo, deixou de alimentar laços que viviam de carência e não de afeto. Ela começou a cuidar do corpo como quem honra um templo. Começou a sentar na varanda com uma xícara de chá e ficar ali em silêncio, observando o céu mudar de cor. Começou a colocar uma música e dançar sozinha pela casa, sem plateia, sem motivo, só porque o corpo queria se mover. Começou a andar pelas ruas com outra postura, não de quem espera ser notada, mas de quem já se viu inteira. Essa mulher começou a amar a própria solidão, não como escudo, mas como escolha, porque entendeu que estar com alguém por medo de estar só é o caminho mais curto para se perder. E ela já se perdeu demais. Ela conheceu a sensação de implorar por um pouco de afeto, de tentar se tornar desejável só para não ser descartada, de aceitar menos e ainda agradecer. E agora que se curou disso, não volta mais. Hoje, estar só é leve, é sincero, é real. Ela prefere a própria companhia ao desconforto de ser metade. Prefere o próprio silêncio às palavras que machucam. Prefere estar com ela mesma do que com quem só soma insegurança. E o mais bonito é que, nesse estado, ela começa a irradiar algo diferente. Porque a mulher que está bem sozinha não pede amor. Ela oferece presença. Não mendiga atenção. Ela compartilha tempo. Não exige respeito. Ela é o próprio limite. Isso assusta. Assusta quem só sabe se relacionar a partir da carência. Assusta quem busca alguém para dominar e não para caminhar junto. Assusta quem se alimenta de dependência. E por isso, muitos se afastam. E ela não tenta impedir, porque agora ela entende. Quem não sabe lidar com uma mulher livre não merece ficar perto dela. Quem se incomoda com a paz dela não é digno de entrar. Quem confunde autonomia com frieza ainda não entendeu nada sobre amor. O homem certo, esse sim, vê nela um espelho, porque ele também já passou por essa travessia. Ele também já cansou de jogos. Ele também já aprendeu que a solitude é maturidade. E quando encontra uma mulher que vibra firme, ele não sente medo, sente alívio. Ele não tenta ocupar o espaço dela. Ele respeita, não tenta dominar o tempo dela. Ele oferece o próprio. Não compete com a luz dela. Ele caminha ao lado, e ela percebe isso logo. Não por palavras, mas pela forma como ele a escuta, pelo jeito como a observa, pela tranquilidade que a presença dele traz. Eles não precisam se prometer nada, porque tudo já está no olhar, na leveza da troca, na honestidade do afeto, na calma de quem não precisa provar nada para se manter. Essa mulher não quer mais euforia, quer verdade, quer um domingo comum com presença, uma conversa sem pressa, um abraço sem urgência, um silêncio que não constranja, um toque que não exija. Ela quer paz e não está disposta a abrir mão disso. Ela aprendeu que estar bem sozinha é um portal, um espaço onde se cura o que doía, onde se reinventa o que faltava, onde se constrói a casa por dentro. E depois disso, ninguém entra sem tirar os sapatos. Quem não sabe cuidar, não entra. Quem não respeita, não fica. Quem não vê, não toca. E quem não sustenta, não permanece. Ela não está sozinha porque ninguém a quis. Está sozinha porque não aceita mais qualquer coisa. E essa é a diferença. Antes ela aceitava tudo para não perder alguém. Hoje ela escolhe perder qualquer um, menos a si mesma. Ela ainda deseja amar, deseja ser olhada com verdade, deseja caminhar ao lado de alguém que entenda o que é um amor inteiro. Mas não tem mais pressa, nem medo, porque pela primeira vez ela sente que já está completa. Ela parou de se apressar, parou de falar tudo logo, parou de entregar o coração inteiro para quem só oferecia a ponta dos dedos. Ela entendeu que não precisava mais correr, porque o que é real não se atropela. No passado, ela achava que precisava se fazer entender.
Dizia o que sentia com urgência, explicava o que queria, tentava antecipar o que o outro pensava, porque tinha medo de ser mal interpretada, medo de não ser vista, medo de perder alguém por falta de clareza. E na tentativa de ser transparente, se tornava quase invisível. Hoje, ela observa. Ela percebe o que antes ignorava. A demora em responder. O jeito como a atenção muda. As pequenas incoerências entre o que a pessoa diz e o que realmente faz. Ela percebe a intenção por trás de cada gesto, a hesitação no olhar, a ausência disfarçada de ocupação. Ela sente e não nega mais isso. Não que agora ela julgue mais rápido. Pelo contrário, ela só não se ilude com facilidade. Não se deixa levar por palavras bonitas ou gestos grandiosos demais. Ela aprendeu que quem é inteiro não precisa fazer barulho. A verdade é simples. A presença é silenciosa. A conexão se sente, não se força. Ela vê com calma, escuta com presença, analisa com paz. Não porque virou alguém calculista, mas porque finalmente aprendeu que, quando corre demais, perde o que é essencial. E ela cansou de se perder no caminho dos outros. Antes, ela queria mostrar tudo de uma vez. Queria ser clara, acessível, compreensível. Hoje, ela se entrega por partes, não por medo, mas por sabedoria, porque percebeu que nem todo mundo está preparado para enxergar o que ela é. Ela não prova mais nada, não tenta convencer ninguém do próprio valor, não força reciprocidade, não mendiga cuidado, ela só observa. E o mais bonito é que, nessa observação silenciosa, ela se protege. Protege o coração que já foi partido demais. Protege a energia que já foi drenada por histórias que não mereciam espaço. Protege a calma que custou tanto para construir. Protege a luz que já foi diminuída tantas vezes por não caber em pessoas pequenas. Ela não responde imediatamente quem some por dias. Não retribui elogio vazio. Não ri de piada que desrespeita. Não finge que não viu o desprezo disfarçado de indiferença. Ela vê tudo e escolhe o que faz com aquilo. Às vezes, ela apenas se afasta. Não briga, não explica, não dramatiza. Ela entende que a ausência fala por si. E o silêncio dela não é punição. É respeito. Respeito por tudo que ela já sentiu. Respeito por tudo que ela já carregou. Respeito por quem ela é agora. Ela começou a deixar ir, com mais facilidade. Porque entendeu que quem quer ficar, fica. Quem quer ouvir, escuta. Quem quer saber, pergunta. Quem sente de verdade, mostra. E ela não tem mais energia para correr atrás de sinais que nunca vieram. Nem tempo para se fazer entender por quem não quer enxergar. Nem espaço para sustentar o que só ela segura. Essa mulher cansou de ser a que tenta. Agora ela é a que percebe, a que espera para ver, a que deixa que o outro mostre quem é, ao invés de imaginar o que poderia ser. Ela não vive mais de expectativa, ela vive de realidade. E a realidade, por mais dura que seja às vezes, dói menos do que as ilusões em que se jogava antes. Ela prefere a verdade dita com frieza a uma mentira dita com carinho, porque já entendeu, a mentira, por mais doce, sempre cobra um preço, e ela não está mais disposta a pagar com a própria paz. Ela prefere ver logo, preferir ver cedo o que antes só enxergava depois de sofrer. E isso mudou tudo. Agora ela se poupa, se preserva, se escuta com mais atenção, se observa com mais respeito. E isso mudou o tipo de gente que se aproxima. Os que gostam de jogos desaparecem. Os que sentem prazer em confundir, somem. Os que vivem de ego inflamado não conseguem ficar, porque ela já não dança essa dança, já não entra nesse palco, já não veste mais essas roupas. Ela é leveza, mas também é critério, é afeto, mas também é limite, é generosa, mas não é mais ingênua. O olhar dela revela o que as palavras não dizem, e por isso, às vezes, intimida, porque ela vê a verdade, vê a ausência, vê o interesse, vê a fuga. E ao invés de tentar mudar isso, ela se posiciona, com silêncio, com presença,
com ausência quando é necessário. E a ausência dela hoje pesa, porque ela se tornou rara, não por fazer esforço, mas por ser inteira num mundo onde tudo é tão raso. O homem certo reconhece isso, não como ameaça, mas como convite. Ele entende que está diante de alguém que já se escolheu, que já sabe para onde vai, que já não aceita qualquer coisa só para não ficar só. E ele não se assusta com isso. Ele se interessa, porque sabe que com ela não vai encontrar falsidade, nem máscaras, nem joguinhos. Com ela vai encontrar verdade, e isso não é fácil de achar. E assim, sem pressa, ela observa. E se aos poucos ele mostrar o que carrega, ela se permite. Mas agora ela não se joga mais. Ela caminha, e observa se ele caminha junto, porque ela não quer mais carregar ninguém. Quer construir, junto, com presença, com constância, com verdade. Ela não precisa mais convencer ninguém de que é suficiente, porque agora ela sabe, sempre foi. Só estava tentando ser isso para quem ainda nem sabia o que era amor de verdade. Tem um tipo de mulher que não pede mais para ser tratada com cuidado. Ela se trata com cuidado, e isso muda tudo, porque ela parou de esperar que alguém a reconheça para então se reconhecer. Parou de depender do olhar de fora para se sentir válida por dentro. Ela virou o próprio centro, e se trata como quem sabe exatamente o que vale. Ela aprendeu isso aos poucos, quase sem perceber. Foi depois de muitas quedas, muitos esquecimentos de si, muitas noites sentindo que não era prioridade em lugar nenhum. Foi depois de se doar demais e se receber de menos. Depois de implorar por gestos que deveriam ser naturais. Depois de ouvir desculpas onde esperava presença. Chega uma hora em que a gente cansa de ser a última da fila na própria vida. E quando essa hora chegou para ela, tudo mudou. Ela começou a se enxergar com mais generosidade. Parou de se chamar de exagerada, de difícil, de intensa demais. Começou a se olhar como olharia uma amiga, como olharia uma criança assustada, como olharia uma mulher que precisou ser forte por tempo demais. Ela passou a fazer coisas por si que antes esperava dos outros. Comprou flores para casa, acendeu uma vela só porque sim, deixou a luz mais suave no fim do dia para se receber melhor. Arrumou a própria cama com carinho, preparou um jantar bonito mesmo estando sozinha. Olhou no espelho com olhos mais suaves, não para se julgar, mas para se acolher. Ela parou de se violentar com pensamentos duros, parou de se exigir perfeição o tempo inteiro, parou de se criticar por sentir, por cansar, por não aguentar tudo. Passou a conversar consigo com mais paciência. E aos poucos, algo muito importante começou a acontecer. Ela passou a confiar em si, confiar no próprio tempo, na própria intuição, no que sente ao entrar num ambiente, no que percebe quando alguém se aproxima, no que vibra no corpo quando algo não faz mais sentido. Ela aprendeu que o corpo avisa antes da mente entender e começou a escutar com atenção. Esse cuidado foi se expandindo. O que começou como um café preparado com calma virou critério para tudo. Ela começou a selecionar melhor com quem dividia o tempo, a energia, a escuta. Começou a se afastar do que era barulho, do que era excesso, do que era vazio disfarçado de presença. Ela entendeu que amor não grita, não confunde, não some, e por isso passou a não correr mais atrás. Não por orgulho, mas por consciência. Ela não implora por atenção, não pede por clareza, não insiste em quem não quer ficar. Ela só observa e decide, com firmeza, com paz, com alto amor. O tipo de cuidado que ela cultiva não é só externo, é o jeito como se protege de ambientes que a sugam. É a forma como se retira de lugares que a encolhem. É o silêncio que escolhe manter quando tudo pede ruído. É o não que aprendeu a dizer sem culpa. É a distância que cria sem drama. É o limite que sustenta sem medo de ser rejeitada. Ela entendeu que toda vez que se trai, sangra. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que o outro diga que foi pouca coisa. Ela sabe que foi muito, porque custou a si. Então agora ela se trata como quem já se perdeu demais
para querer repetir o ciclo. Ela não se sabota mais em nome do amor. Não se machuca para manter ninguém. Não se apaga para ser aceita. Ela se ilumina e vê quem consegue ficar. Esse é o hábito mais silencioso e, talvez, o mais transformador. Ela se trata como alguém que vale o melhor. E o mundo responde a isso. Porque a forma como ela se trata ensina os outros como devem tratá-la também. O homem certo percebe. Percebe no jeito como ela se posiciona, no jeito como ela não força a conversa, no jeito como ela fala com o próprio corpo, como se habitasse tudo com inteireza, como se não precisasse de aprovação, porque já fez as pazes consigo. E isso para ele não é ameaça, é farol. Ele vê nela a mulher que cuidará dele não por carência, mas por presença, que ficará não por medo da solidão, mas por desejo de partilha, que não aceitará ser metade, porque já se conhece como inteira. E é nesse ponto que tudo se redefine, porque ela não espera mais que alguém venha salvá-la. Ela não se distrai mais com promessas bonitas, não se emociona mais com ações que duram 2 dias. Ela quer profundidade, e se não encontrar, segue, sem drama, sem escândalo, sem perder a si. Ela aprendeu que a melhor forma de ser amada é se amar primeiro do jeito certo. Não o amor do espelho, da maquiagem, da afirmação, mas o amor que cuida, que honra, que não trai, que diz: tô com você mesmo nos dias difíceis. Esse amor agora ela tem. E quando alguém chega, ela não entrega tudo de uma vez. Ela oferece espaço para ver se o outro sabe cuidar, para ver se o outro entende o que significa estar diante de uma mulher que se escolheu. Porque o que ela mais quer não é ser adorada, é ser acompanhada, com verdade, com respeito, com leveza, com reciprocidade. Ela não quer mais grandiosidade, quer constância, quer silêncio que acolhe, olhar que reconhece, toque que acalma, presença que permanece. E se não for assim, ela prefere ficar só, porque a paz que construiu dentro dela vale mais do que qualquer companhia que traga confusão. Ela já não negocia mais a própria serenidade, porque sabe o quanto custou chegar aqui, e não pretende voltar atrás. Agora ela caminha, não para ser notada, mas porque já se vê. Ela fala, não para convencer, mas porque tem voz. Ela ama, não por medo de perder, mas porque tem o que oferecer. E se alguém vier, que venha inteiro, porque para andar ao lado dela, metade já não serve. E se quiser continuar recebendo conteúdos que te ajudam a se enxergar com mais clareza, mais verdade e mais amor, se inscreve no canal e ativa o lembrete, porque essa jornada é sua, mas nós podemos caminhar juntos.